E aí, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta para falar tudo o que rolou na nossa banca suplementar do concurso de cartório de Minas. Quem está acostumado com esse tipo de concurso sabe que ele tem vários e vários episódios e aqui em Minas não é diferente. Então hoje nós vamos falar dessa banca suplementar do concurso de 2016. Estamos em 2019, hoje é dia 4 de outubro e temos um novo estágio desse concurso aí. 4 candidatos foram chamados para fazer essa prova oral suplementar. A gente não precisa ficar falando aqui dos motivos, né? Por isso poderia levar a um outro vídeo, mas vamos falar sobre o conteúdo dessa prova, né? O que foi perguntado aos 3 candidatos que foram. Então um deles preferiu não participar. Aqui em Minas, né, são 2 bancas divididas em 3 examinadores em cada uma delas, e o candidato passa pelas 2, primeiro por uma, depois ele é conduzido para outra banca, e a nota ao final, né, você recebe a média sem saber quanto tirou em cada uma das matérias perguntadas. Na primeira banca, composta pela doutora Kênia, que é uma juíza da Vara Criminal de Belo Horizonte, o advogado Dr. Renato e o tabelião o João Carlos, aqui da capital também. A primeira a perguntar foi a juíza, a doutora Kênia, e fez uma pergunta: como se posiciona a doutrina e a jurisprudência em relação à falsificação de documentos efetivamente utilizados para a prática do estelionato? Então ela colocou inclusive diretrizes, né, falando para o candidato explicar tudo o que saberia a respeito desse tema, porque seria avaliado com base nisso. Então simplesmente essa pergunta provavelmente seria possível colocar umas 3 teorias diferentes, né, e ela estava querendo escutar não só uma delas, né, que é a mais comum da gente saber, mas também outras situações. Depois passamos para o direito empresarial. O Renato também fez uma pergunta. Ele queria saber quem é o empresário intelectual. Só isso. A depender da resposta do candidato, ele dava um certo auxílio, um caminho, ele inseria o elemento de empresa para ver se o candidato saberia explicar o que é, se isso se relacionaria com a resposta, com esse empresário intelectual. O tabelião, o Dr. João Carlos, ele não perguntou sobre direito notarial, que é o que a gente esperaria, né? Ele perguntou sobre direito civil, mais especificamente com sucessões. E a pergunta dele foi: fale sobre a caducidade do legado nos direitos das sucessões. Então o candidato teria que falar sobre isso, e ele também não deu muitas diretrizes, né? Uma candidata tentou responder e ele falou que o Código Civil elenca 6 possibilidades, se o candidato saberia falar sobre isso. Não foi o caso, né? E ele se deu por satisfeito. Então essa banca aí, ela não deve ter chegado a 5 minutos em média de duração. Ela foi bem curta. Agora, em relação à segunda banca, nós tivemos, né, o Dr. Marcelo Cunha, que é registrador de imóveis aqui de Minas. Nós tivemos o juiz, Dr. Geraldo, perguntando sobre civil e processo civil, e a procuradora, doutora Elaine Arguino, constitucional e administrativo. O Marcelo começou fazendo as perguntas dessa segunda banca a respeito do uso capião extrajudicial, né? Um tema muito interessante, muito bacana. E ele queria saber qual o prazo de duração, né, em que permaneceria os efeitos no protocolo desse requerimento do uso capião extrajudicial. Aí ele perguntava, né, se haveria diferença para outros, né, para a regra
geral, né, querendo dizer mesmo que haveria uma exceção aí, mas os candidatos não conseguiram pegar essa dica tão bem. E ele perguntou depois quando esse procedimento extrajudicial deve ser enviado para o juízo comum, né, e ser transformado em uma petição inicial. Depois ele fazia algumas perguntas, né, a depender do que o candidato colocasse, tentando direcioná-lo para a melhor resposta. E depois ele perguntou quando cabe a dúvida registral no uso capião extrajudicial. E, por exemplo, se o apresentante não concordasse com a negativa, se isso geraria uma dúvida ou se isso seria enviado para a Justiça Comum, né, para ser discutido numa ação judicial de uso capião. Essas foram as perguntas dele. O doutor Geraldo, arguindo sobre civil e processo civil, ele perguntou sobre direito notarial. Então a gente viu aí uma inversão, né? Porque o tabelião perguntou de direito civil e o examinador de direito civil perguntou de notarial. Ele quis saber o que era a ata notarial, qual a finalidade dessa ata, se a ata cria um direito pessoal ou real e se o oficial de registro de títulos e documentos tem competência para lavrar essa ata notarial. A última pergunta, né, foi da doutora Elaine. Ela quis saber quanto à formação das vontades, como se dividem os atos administrativos. Foi a única pergunta que ela fez. Então, o que ela estava querendo dos candidatos? Que fizesse essa divisão, né? Explicasse cada uma delas e também desse exemplos. Essa foi a prova também, uma banca que foi rápida, demorou um pouquinho mais do que a primeira, mas ainda assim muito rápida, 6 minutos, 7 minutos, os candidatos conseguiram resolver, então de modo muito ágil. E aqui a gente termina a banca suplementar no concurso do edital de 2016. É possível que o concurso, a partir de agora, ande, né? Eu pude presenciar o Lucas, que é um dos grandes candidatos desse concurso, conversando com o presidente, né? E o presidente reiterando esse desejo por agilizar esse procedimento, né? Esse concurso, né? Que está tudo sendo previsto, o tribunal não está enrolando, vai fazer o máximo para que siga, né? De forma mais célere possível. Aqui a gente até agradece o tribunal por essa seriedade. E segundo, é importante a gente falar sobre essas perguntas da banca. Eu achei que a banca está de parabéns porque conseguiu aí manter perguntas equilibradas, né? Porque é muito difícil depois de um ano praticamente, né? Não foi um ano, mas praticamente um ano, ter que fazer perguntas para mais 4 candidatos e que isso não ficasse difícil demais e não ficasse fácil demais para não gerar nenhum tipo de problema. E eu percebi que eles mantiveram o nível, sim, as perguntas, algumas mais simples, outras exigindo mais conhecimento do candidato, mas da mesma forma que foi na primeira banca, né? Então, isso aí, eles estão de parabéns. Outra coisa que foi muito importante é que realmente nessa banca original aí de 2016 foram feitas uma pergunta por matéria, né, por examinador, porque eram muitos candidatos a serem arguidos a cada período, e eles mantiveram isso também. Vocês viram aqui que praticamente uma pergunta só que cada pessoa fez, ou no caso do Dr. Geraldo eram 4 perguntas, mas perguntas de respostas objetivas, né? Então, do mesmo modo, né? Porque se a gente colocar aqui a banca de 2017, por exemplo, porque tinha menos candidatos, os examinadores puderam fazer várias perguntas de temas diversos também, para tentar avaliar o candidato de forma mais equilibrada, né?
Mas então é isso, meus colegas. Eu sou o André Guerra, sou o responsável pelo preparatório para o futuro, focado na sua aprovação para a prova oral. Qualquer dúvida é só entrar em contato, estou à disposição para te ajudar, ok? Então um grande abraço e nos vemos em breve.